As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. Bem-vindos, edição das 19 horas. Avançamos então para este alargado de notícias, indicação de última hora, o incêndio ameaçador, incêndio que deflagrou no concelho de Orém, localidade de Espite, pelas 15h35, acabou de entrar em fase de conclusão. A indicação é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E precisamente no ápice, o concelho de Orém volta a viver um flagelo em matéria de incêndio. Só nesta segunda-feira, para além desta ocorrência em Espite, contabilizam-se mais 4 ocorrências. Em Espite, refira-se nesta altura, e como já sublinhamos, está em conclusão, nesta altura estão ainda 146 bombeiros, 40 veículos de apoio e ainda 4 meios aéreos para evitar qualquer reacendimento. Um dispositivo que diminuiu de forma considerável, uma vez que também durante esta tarde registro para outro incêndio ameaçador, neste caso o distrito de Leiria, no concelho de Ancião, ocorrência que ainda ativa, já conta com perto de 120 operacionais e 7 meios aéreos. Ainda em relação a Orém, como mencionado, só nesta segunda-feira são já 4 fogos, para além de Espite. Os bombeiros foram chamados à localidade de Santarém dos Tojos pelas 12h33 e às 15h48, e ainda à Cartaria, em Nossa Senhora da Piedade, pelas 15h50, ou seja, com pouco intervalo entre as ocorrências. Basta dizer que entre Espite, Santarém dos Tojos e Nossa Senhora da Piedade há apenas registro para um curto intervalo de 15 minutos. Rádio ERTE, informação. Tomar está sob aviso laranja devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima. Tal como a ERTE se adiantou, em tempo oportuno, estão em causa valores que podem chegar aos 44 graus no cenário que deverá prolongar-se até esta quarta-feira. Tenha, pois, especial atenção ao impacto negativo causado pelo calor, que pode causar problemas às pessoas mais vulneráveis, como crianças, pessoas com 65 ou mais anos e portadores de doenças crónicas. Maria dos Anjos Esperança, ex-delegada de saúde do concelho de Tomar, deixou para a ERTE um conjunto de conselhos a ter em consideração para estes dias de maior calor. O calor é prejudicial para a saúde e que pode causar alguns distúrbios, algumas doenças que podemos evitar. Não nos devemos esquecer que quer estejamos no campo, quer estejamos na cidade, quer estejamos na praia, com o calor e com o sol como tem estado, e aproximam-se, segundo a informação que estive a ver, aproximam-se dias ainda mais quentes e do que os dias que têm estado. Portanto, estejamos onde estivermos, devemos sempre ter cuidados na proteção da nossa pele. O sol pode queimar, pode causar doenças e, portanto, o protetor solar é uma das coisas que deve andar sempre connosco e ser posto várias vezes, de 2 em 2, 3 em 3 horas, consoante estivermos mais expostos ou menos expostos. A ingestão de líquidos, a bebida, sobretudo de água, não as bebidas alcoólicas que dão uma sensação de frescura errada, mas sobretudo a água deve ser consumida muitas vezes. E devemos ter o cuidado, sobretudo com as nossas crianças e com os nossos idosos. As crianças por vezes pedem, mas nem sempre estão despertas para que devem consumir bastante água nos dias de calor, fora dele também, mas sobretudo nestes dias de calor. Portanto, oferecermos água aos nossos idosos e às nossas crianças. Não esquecer realmente esses conselhos, essa proteção que nos pode dar esses elementos, as bebidas de água e o protetor solar. Também evitar andar ao sol nos períodos de maior calor, sobretudo entre as 11 horas de maior calor e de maior céu aberto, naturalmente, sobretudo nos períodos das 11 horas às 4 da tarde, sempre com muita proteção. Sabermos prevenir-nos a nós e prevenir os outros pode evitar muitas doenças. Conselhos da ex-delegada de saúde do Concelho de Tomar, face aos dias de grande calor que se perspectivam precisamente até esta quarta-feira. Em caso de necessidade, entre em contacto com a linha Saúde 24 através do 808 24 24 24. Em caso de emergência, ligue para o 112.
A Assembleia Municipal de Tomar revogou por unanimidade o plano de pormenor dos Pegões. Na prática, fica sem efeito o projeto de urbanização previsto para aquela área, na proximidade do aqueduto, e que visava a construção de um resort com um campo de golfe, num empreendimento turístico de luxo que simbolizava uma ambição com mais de década e meia. Só que, entre avanços e recuos, eis que a ideia ficou assim sem efeito, desde logo porque não houve o necessário entendimento entre os diversos proprietários das parcelas ali situadas e perante as limitações legais da Reserva Ecológica Nacional. Ou seja, o plano de pormenor traduziu-se numa nulidade. Como referido, a Assembleia Municipal de Tomar votou de forma unânime pela revogação do processo. Na análise ao documento, Américo Costa, eleito pelo Chega, recordou os aspectos louváveis. É indiscutível que o PPP foi concebido com intenções louváveis. Primeiro, desenvolvimento turístico sustentável. A criação de um resort turístico prometia dinamizar a economia local, gerando empregos e atraindo visitantes. Segundo, valorização do património. A preservação e exploração do aqueduto dos Pegões e da paisagem envolvente são vitais para a identidade local. Terceiro, eficiência energética e sustentabilidade. Os planos incluíam medidas inovadoras de gestão de recursos naturais, refletindo uma preocupação ecológica. Paulo Mendes, do Bloco de Esquerda, centrou-se nas limitações do projeto, desde logo a relutância dos proprietários, recordando que a autarquia, em 2016, já tinha tentado ultrapassar o impasse. Verificou-se que os proprietários dos terrenos manifestaram grande relutância em efetuar o seu prévio emparcelamento, tendo sido ultrapassados os prazos legais estipulados para que os mesmos o fizessem e requeressem à Câmara Municipal de Tomar a delimitação da tal unidade de execução. Considerando-se assim que o contrato de urbanização não se encontra válido e eficaz, não tendo sido satisfeita qualquer condição para o início da execução do plano. A Câmara Municipal de Tomar, em deliberação de 24 de 10 de 2016, emitiu uma decisão de rescisão unilateral do contrato, inicialmente celebrado, aprovando uma nova minuta que, por sua vez, também não chegou a ser assinada pelos proprietários. Ou seja, atualmente, embora ter ocorrido um contrato inicial, os seus prazos não foram cumpridos e os proprietários a quem a iniciativa de execução do plano estava acometida não cumpriram os termos fixados para a execução deste e nem celebraram o contrato que a Câmara Municipal de Tomar em 2016 aprovou. Assim, não existe contrato válido e em vigor que permita validar a existência do plano pormenor dos Pegões. Por sua vez, Miguel Rodrigues, eleito pelo Partido Social Democrata, lamentou que o plano pormenor dos Pegões não tenha tido qualquer execução, considerando que o processo deveria ter sido acompanhado de outra forma. O plano não teve qualquer execução, nem sequer uma via, nada, zero execução. O histórico está feito, a explicação está dada. Aqui a única coisa que de facto temos alguma pena, no fundo, é que achamos que isto podia ter sido acompanhado de outra forma, porque é de facto pena. Era um projeto bonito e era interessante para a cidade a nível turístico, podia representar um novo impulso para uma nova oferta turística na área do Golfo, ou seja, complementava a oferta turística que nós temos. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, assegurou em jeito de justificação que houve muitas reuniões com vários empresários de várias nacionalidades que manifestaram interesse em desenvolver o projeto, mas lamentou quando os proprietários não querem, não há nada a fazer. Houve muitas reuniões com muitos potenciais investidores das mais diversas nacionalidades, inclusivamente, que manifestavam algum interesse na possibilidade de desenvolver projeto para este plano pormenor. A questão é simples. A partir do momento em que, por imperativo legal, não há nada executado e os proprietários não querem, não há mais nada que consigamos fazer. E atenção, acreditem que, portanto, a Câmara, como aliás eu tinha referido e alguém referiu até melhor, que lembrou que nós chegámos a aprovar em reunião de Câmara o novo contrato, foi marcada a assinatura desse contrato, apareceram metade, ou vá lá, uma parte dos proprietários, a outra parte não apareceu, nem nunca mais se conseguiu, enfim, andámos nisto meses, ou se calhar um ano, a tentar que os restantes proprietários assinassem o contrato, para que pelo menos houvesse um compromisso que pudesse ser justificável legalmente,
Mas a verdade é que não foi possível e, portanto, chega uma altura em que nós, inclusivamente perante as entidades, e nomeadamente a CCDR, já não podíamos esconder que não existia um contrato. Portanto, nós andamos durante alguns meses a dizer, a CCDR pedia-nos um novo contrato, nós íamos fazendo conta que não recebíamos o e-mail, mas, portanto, tentando protelar, tentando que se conseguisse a bem do território, mas quando os proprietários não querem, não há mesmo mais nada a fazer. Foi por água abaixo o plano de pormenor dos Pegões, que previa a construção de um resort com um campo de golfe, empreendimento turístico de luxo, simbolizava uma ambição com mais de década e meia. Desentendimento entre proprietários esteve na origem deste... Rádio Hertz, a primeira a informar. Há que ter cuidados redobrados com o uso do fogo. Durante os próximos dias, o Concelho de Tomar, assim como a globalidade do Médio Tejo, está sob risco máximo de incêndio. Aliás, neste último sábado, os bombeiros nabantinos foram chamados a uma ignição que deflagrou na Soianda, em Casais e Alviobeira, freguesia, alerta que chegou já bem perto das 19 horas, um horário que aponta então para mão humana, restando a apurar-se por negligência ou com intencionalidade. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da situação. Nunca é demais recordar, está proibida a realização de trabalhos com recurso a motorroçadoras, corta-matos e destroçadores, todos os equipamentos com escape sem dispositivo tapa-chamas, equipamentos de corte como motosserras ou rebarbadoras ou a operação de métodos mecânicos que, na sua ação com os elementos minerais ou artificiais, gerem faíscas ou calor. A exceção centra-se na utilização de motorroçadoras de cabeças com dispositivos não metálicos, como por exemplo de fio de nylon. Não pode ainda realizar fogueira para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares, assim como é proibida a utilização de fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. Nos dias de risco máximo, como é o caso, é proibido utilizar aeronaves não tripuladas e o sobrevoo por planadores dirigíveis, ultraleves, parapentes ou equipamentos similares sobre locais inseridos em áreas prioritárias de prevenção e segurança. Não se esqueça que é também proibida a circulação ou permanência em áreas florestais públicas ou comunitárias, incluindo na rede viária abrangida, quando inseridas nas mencionadas áreas. Rádio Hertz, informação. O aviso é da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que integra os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas. O Serviço de Urgência de Ginecologia Obstetrícia e Bloco de Partos terá alterações no seu funcionamento em alguns dias desta semana. Transtornos esses que, uma vez mais, não foram especificados na publicação feita com recurso à rede social Facebook, pelo que as grávidas ficam na dúvida com aquilo que podem contar. Aliás, nesta altura, o próprio portal do Serviço Nacional de Saúde, que permite consultar os serviços de urgência disponíveis e respectivos horários, não há registro para qualquer anormalidade no acesso a essas especialidades. Por isso, tenha presente que antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar o SNS 24 Grávida, uma linha telefónica gratuita, 24 horas disponível. As obras de requalificação para a futura escola Gualdim Pais de Tomar vão começar em breve. O ponto de situação foi feito por Filipa Fernandes, vice-presidente da Câmara, que considerou esta intervenção como prioritária, dando então conta que está adjudicada a aquisição dos contentores que irão servir de salas de aula naquele estabelecimento de ensino. Estas estruturas serão esse recurso durante os 2 próximos anos letivos e serão colocadas no espaço onde está hoje o campo desportivo, adiantou a eleita do Partido Socialista. Dizer-vos que para a Gualdim Pais, neste momento, já foi adjudicado, portanto, e assinado o contrato para a realização da obra e, portanto, ela brevemente irá dar início e, ao mesmo tempo, também já foi assinado e adjudicado a colocação de contentores na zona onde se encontra o campo de futebol, o campo desportivo dessa mesma escola, onde será instalada toda uma nova escola em formato de contentores para os 2 próximos anos letivos deste agrupamento escolar, desta escola. O espaço conta com 14 salas de aulas. Toda a intervenção está desenhada em conjunto com o agrupamento de escolas Templário, foi desenhado à medida para as suas necessidades, onde tem também um refeitório para as crianças poderem tomar as suas refeições de almoço, tem um bar, tem sala de informática, biblioteca, sala de música. Todas as necessidades que foram manifestadas pela escola
nós respondemos e, portanto, neste momento já fizemos uma reunião com a empresa que foi adjudicado o trabalho e está neste momento em vias de começar também a colocação desses contentores. Filipa Fernandes aproveitou ainda para justificar a recente mudança na circulação rodoviária operada na rua Filipe Terci, agora só com o sentido descendente em funcionamento. A vice-presidente da Câmara de Tomar diz estar em causa uma medida para salvaguardar a segurança dos alunos que passarão a entrar e a sair da escola por aquela artéria. E isso deve-se, efetivamente, à questão da obra da Gualdim Pais, uma vez que a entrada será por essa rua, a entrada das crianças e dos jovens para esse estabelecimento de ensino será por essa rua, achamos que, e de acordo com a Proteção Civil e com o Departamento de Obras Municipais e com a própria escola, era de todo urgente garantir também a segurança rodoviária desse espaço e a segurança das crianças. Numa forma de criar habituação, foi já tomada essa decisão, portanto, foi já promovida essa alteração para que a população também crie esse hábito e não seja só quando iniciarmos as aulas, que depois já estão os autocarros a descarregar as crianças e toda uma dinâmica nova e entrasse ali em colapso. E, portanto, estamos paulatinamente a tomar as devidas precauções para que o novo ano letivo comece de uma forma muito tranquila para todas as crianças e as suas famílias. Obras para a requalificação da escola Gualdim Pais avançam em breve. Ponto de situação aqui feito pela vice-presidente da Câmara, Filipa Fernandes. Rádio Hertz, a primeira a informar. Um motociclista ficou em estado considerado como grave na sequência de uma violenta colisão que ocorreu na Estrada Nacional 113, na localidade de Alcaidaria, concelho de Orém, precisamente na direção para Tomar. O alerta foi dado pelas 17h30 deste domingo e, face ao estado crítico da vítima, foi necessária a mobilização de um meio aéreo que evacuou o ferido numa operação que decorreu no Campo da Caridade, na cidade oriense, com destino ao Hospital Santa Maria, em Lisboa. O condutor do veículo ligeiro recebeu assistência no local. Foram mobilizados 26 operacionais, apoiados por 8 viaturas, assim como a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta desta ocorrência. Rádio Hertz, informação. A Câmara de Tomar, pela voz do presidente Hugo Cristóvão, aposta no diálogo para resolver os problemas em torno da praia fluvial de Alvarangel, na freguesia de São Pedro, espaço que tem agora os acessos vedados ao público. Os últimos meses têm sido efetivamente de muitas críticas face a este cenário inesperado, desde logo dos habituais utilizadores daquele troço do Zézer. Por ocasião da recente Assembleia Municipal Extraordinária, que decorreu em Carregueiros, registro para a intervenção de Nuno Ferreira, coordenador da Conselhia de Tomar do Chega, que se confessou triste e incomodado com a situação, assegurando que o caminho agora vedado é de acesso público. Me deixa bastante triste e incomodado neste momento as pessoas quererem usufruir da praia e estar vedada. É um acesso, como é conhecimento de todos, não só por ser um caminho público e vicinal, segundo a lei de 1945 não tem que enganar, foi posto, e se existe, não sei como é que se pode usurpar ou aniquilar um caminho deste. Isto não me cabe na cabeça. Temos aqui entidades responsáveis, não só a Câmara, como as duas juntas de freguesia, tanto a de São Pedro como a junta da Serra da Junceira, porque parte do caminho é abrangido pela segundo levantamento de um topógrafo que o Chega mandou fazer o levantamento, e segundo a parte de um caminho, estamos a falar em 20 metros, esse caminho pertence à Serra Junceira. É um caminho vicinal, quer queiramos, quer não, é um caminho de acesso ao rio. Não tem como aglomerar ou ter que pertencer à propriedade que neste momento o novo proprietário, Sr. Fernando Teixeira, adquiriu. Independentemente de tudo, mesmo que não haja o caminho vicinal, temos sempre um acesso à praia. Eu, por acaso, sou agricultor, usufruo do Rio Nabão e as pessoas vão pescar às minhas propriedades. Eu dou acesso às pessoas, por lei tenho que dar acesso às pessoas. Eu não entendo na minha cabeça como é que se pode barrar e continuar a fechar um caminho. Estamos aqui as autoridades, as pessoas que o podem fazer, independentemente das juntas de freguesia, que são responsáveis em manter os caminhos vicinais e mantê-los acessos e adequados para que os cidadãos possam usufruir, e as coisas não estão. E fica tudo calado. Como é que podemos compactuar com uma situação destas? Isto é inadmissível. Na resposta, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, recordou que há uma decisão judicial que considera o caminho em causa como privado e, por isso, a lei deve ser respeitada. Ainda assim, assegurou, a autarquia está a tentar encontrar uma solução sensata para não ter de avançar para outras opções que poderão demorar anos.
Quando há uma decisão em tribunal, essa decisão é soberana, quando ultrapassa todas as instâncias. E, portanto, houve uma decisão que declarou que o caminho é privado. E, portanto, de facto, temos que respeitar a lei. Isso não quer dizer que não possam vir a existir soluções, tal como já referi publicamente, e eu, aliás, em conjunto com o Sr. Presidente da Freguesia de São Pedro, temos estado em contacto com o principal proprietário, mas na verdade há mais do que um proprietário abrangido, que estão disponíveis, e temos estado a trabalhar nesse sentido, para encontrar uma solução que, não deixando de respeitar aquilo que é o direito privado e que um tribunal consagrou, encontrar uma solução que ainda assim possa permitir à comunidade usufruir daquele espaço. E é isso que estamos a tentar fazer, encontrar uma solução sensata e, digamos, intermediada entre as partes, entre a parte pública, entre a parte privada, para não termos, naturalmente, que avançar para outras soluções que poderiam existir, mas que ainda assim seriam sempre, além de poderem demorar anos, a solução seria sempre indefinida. Qual é que seria a decisão final se tentássemos isso por esse caminho? Portanto, aquilo que tentamos neste caso, como noutros, é tentar chegar a acordo com os proprietários, e é isso que estamos a fazer, sem deixar de respeitar a lei. Praia Fluvial de Alvarangel, freguesia de São Pedro, concelho de Tomar, foi assunto na recente reunião extraordinária da Assembleia Municipal de Tomar. Coordenador do Chega volta a sublinhar que o caminho agora vedado é de acesso público. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, recorda que há uma decisão judicial a referir que o caminho é privado. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.